Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira. Hoje é o dia que o Espírito Santo, ele preparou para nos ensinar sobre estratégia financeira, como que nós devemos trabalhar para que Deus possa atender os nossos interesses. Mas como que Deus vai atender os seus interesses, meu amigo e minha amiga, se você não atende os interesses dele? O tema de hoje é: você precisa fazer prova com Deus. Você tem feito prova com Deus? O que é fazer prova com Deus, pastor? É apresentar a Deus a sua fidelidade, a sua entrega, a sua devoção. Isso é fazer prova com Deus. Amém? Você precisa entender isso. Deixa para mandar, pastora, mensagem depois. Para tudo. Bíblia tem aqui, ó, papel. Aqui, ó. Amém? Então nós vamos entender o que significa fazer prova com Deus. Eu separei umas mensagens que não vai ser muito longa, não. Acredito que em 5 horas eu consigo passar tudo para você. É rápido, você não vai nem sentir. O calor faz parte da vida. Amém? Melhor esse calor do que o fogo do inferno. Ai daqueles que não se cuidar, o caminho é qual? O inferno. Amém? Amém? Vamos lá. Você tem que trazer a sua Bíblia. Você só usa a Bíblia no celular quando você não tem o quê? Bíblia ou opção? Tá na rua, tá em uma vigília na rua, tá em uma concentração, você usa o quê? Celular. Amém? Na igreja você tem que trazer a Bíblia, papel, você tem que sentir o papel. Aqui no site de segunda-feira tá escrito assim: a palavra prova aparece cerca de 70 vezes na Bíblia. Olha só. 70 vezes. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar a pessoa quantas vezes? 70 vezes 7. Então, não adianta eu querer fazer prova com Deus se eu estou com o meu coração o quê? Sujo. Se eu sou uma pessoa não de atitude. Você primeiro tem que se limpar para depois fazer prova. Quando você vai fazer uma prova na faculdade, você faz o quê? Você se prepara, você se isola, você se concentra naquelas matérias que vai cair, porque de repente você pode acertar todas elas ou o suficiente para passar na prova. Então, o segredo de nós fazermos prova com Deus é muito importante, porque está escrito lá no livro de Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1. Não adianta você vir à igreja se você não usa o que Deus dá para você, o poder que Deus dá para você. Gênesis 22, 1 diz assim, ó. Nós vamos ver o que o nosso pai Abraão, ele fez para fazer prova com Deus. Acharam? Posso ler? Acharam? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão ao quê?
Hã? Vocês não sabem então onde eu estou não. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas... Que coisas? Hã? Como que Deus ele põe você à prova? Após um trabalho, após um voto que você faz com Deus, ele te põe à prova da espera. Nós precisamos esperar em Deus. Às vezes as pessoas elas querem resultado, mas resultado sem fazer nada. Como é que você vai ter resultado se tu não faz nada? Você tem que aprender a fazer as coisas. Você tem que aprender. Eu tenho ensinado vocês ao quê? Vocês têm que ser social. Vocês têm que aprender a viver na sociedade. Não adianta você sair quebrando pau em todo mundo. Quando você precisar desse todo mundo, você vai ter o quê? Sim ou não? Não. A Bíblia, ela é uma instrução aonde você, quando lê a Bíblia, você consegue o quê? A entender a vontade de Deus. Você não adianta você querer fazer a obra de Deus, mas não seguir a orientação de Deus. Não adianta eu querer receber os benefícios de Deus, mas se eu não sigo a direção de Deus. O que Deus fez com Abraão? Prova. Aí diz aí, ó. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu o quê? Eis-me aqui. Era um homem obediente. Era um homem que se preocupava em agradar a Deus. Era um homem que andava com quem? Com Deus. Não adianta você querer receber de Deus uma direção para o seu trabalho, para o seu negócio, se você não anda com Deus, meu amigo e minha amiga. Você só anda com as más conversações, você só anda com as falácias da vida, as reclamações, que tá difícil, que tá assado, ninguém me ouve, ninguém me quer. Tá que nem aqueles desenhos. Ninguém me quer, ninguém me ouve, mas tem um Deus todo-poderoso que está de braços abertos a me ouvir, a ouvir você. Basta você o quê? Usar a sua fé. Eu lembro de uma mulher que ela falou assim: fazer, em outras palavras, o que todo mundo faz, você vai ter os resultados de quem? De todo mundo. Mas agora você fazer o que ninguém faz, aí você vai ter resultados o quê? Que ninguém tem. Resultados inéditos. É o que eu falei para Rose. Rose, quero fazer uma reunião domingo lá no monte. Que dia que você viu alguém fazendo isso? Ninguém. Eu vou chamar a atenção de quem? De Deus. De Deus. Essa vai ser a segunda reunião que nós vamos fazer, porque eu fiz a primeira. Só que dessa vez eu vou fazer mais organizada. Então, você tem que aprender a fazer coisas que ninguém faz. Você tem que aprender a tomar atitude que ninguém tomaria. Você lembra que eu falava? Eu ia lutar em Del Castilho todos os sábados para alcançar um objetivo. Mas quando eu saía da reunião, eu ia para onde? Para o shopping, descansar a mente. Não, eu ia para o monte porque eu queria mais. E hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, vamos fazer 25 anos de casado. E as pessoas que iam comigo ainda estão solteiras. Por quê? Porque elas não queriam sacrificar, elas não queriam lutar. Elas que estavam escolhendo um homem rico, um homem bem-sucedido, um homem bom, um homem carinhoso. Onde tu vai achar esse cara? Fala pra mim. Não existe. É você que prepara ele, é você que ensina ele, é você que ensina ela. É assim que funciona.
Não entra nessa que vai vir o príncipe do teu sonho, que não vai vir, meu amigo e minha amiga. Vai vir o príncipe descalço, muitas das vezes, sem trabalho, desempregado, problemático. E vocês vão se unir para o quê? Para crescer junto. Então, Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, que não foi Abraão que saiu de Ur dos Caldeus, quem saiu foi o seu pai. Só que Deus conseguiu falar com Abraão. E Deus fez uma promessa para Abraão, porque Abraão, Deus ele achou uma qualidade em Abraão que não achou em ninguém naquela época. Você sabe qual que era? Abraão era homem de uma mulher e uma estéril. Mulher estéril não tinha valor naquela época, porque nós estávamos começando praticamente a humanidade. E a mulher estéril, ela não tinha vida, ela não tinha nome, ela não tinha moral. Mas Deus fez com que o poder dele viesse sobre quem? Sara, e ela teve um filho. Mas Deus precisou fazer prova com quem? Com Abraão. Aí diz aí, ó. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você o quê? Olha pra mim, pessoal, vocês têm que focar. Vocês sabem por causa de que não anda? É porque vocês se desconcentram rápido. Às vezes é um barulhinho ali, vocês deixam de focar a palavra da vida para poder prestar atenção naquilo ali. Vocês têm que prestar atenção aqui. É aqui que vai sair a direção. É o altar que sai a direção para a tua vida. Os chocalhos da vida só nos distraem. Você pode ver, você tá aqui focado para resolver um problema. Quando você vai ver, você já está no Facebook, no Kawaii, no TikTok, no Filock, no Kitbox. Você sai tudo quanto é lugar, mas não... Quando você... Meu Deus, esqueci o negócio. Perdeu o quê? O foco. Você não pode perder o foco do que você quer. Você tem que perseguir os teus problemas de uma maneira contínua. Você tem que perseguir os seus objetivos de uma maneira contínua. Você não pode parar. Ah, pastor, cansei. Quem cansa se torna escravo. A Bíblia diz que o perdedor se torna escravo do quê? Do vencedor. E quem tem vencido você? Quem tem vencido você os problemas? Quem tem vencido as dificuldades financeiras ou a prosperidade? É a dificuldade, meu amigo. Por quê? Porque falta de constância. Falta de o quê? Constância na fé. Você tem que viver a fé contínua. Se torna até chato. As pessoas falam, cruz, credo, só fala de Bíblia. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus que vai o quê? Animar você para o combate. Aí fora você só vai ouvir o quê? Não dá, não pode, não tem, é impossível. Mas Deus, ele fala que tudo é possível aquele que o quê? Que crê. Aí diz aí, ó. Deus pediu o quê para Abraão? Aquilo que ele o quê? Tá vendo como é que não... Aquilo que ele amava. E quem Abraão amava? Quem Abraão amava, gente? Claro que é o Filho, Jesus Cristo, da Maria e José. É o Filho. Por que Deus, muitas das vezes, Ele nos chama para fazer uma prova financeira? É um voto, é uma oferta ossada, porque é aquilo que geralmente é onde está o quê? O coração. Você pode observar, você recebe uma grana, você some. Mas quando você está bem, mal,
você não some. Você pode observar, isso é com qualquer um, pessoal. Até com os que vivem a fé. Se as coisas começam a melhorar para a vida dele, o que ele faz? Ele se acomoda. É por isso que você tem que estar fazendo prova com Deus todo instante, todo momento. Você não pode parar de fazer prova com Deus, porque uma vez você sendo apegado àquilo que você ama, aquilo vai se tornar mais importante do que quem? Mais importante do que quem? Do que Deus. Do que Deus. Você está aqui por quê? Hã? Por que vocês estão aqui, pessoal? Não, porque eu estou com problema, pastor. Eu estou com problema. Quem é aqui que não está com problema? Tá tudo bem. Tá correndo tudo maravilha. Ninguém, pessoal. Amém? Então você precisa entender que precisa você fazer prova com Deus. Se você tem sido fiel a Deus, qual é a prova que eu tenho que fazer a Deus? Cobrar de Deus os seus direitos. Você tem que cobrar. Agora, se não é fiel, fica difícil. Se não faz nada, é preguiçoso, aí fica o quê? Fica difícil. Não faz um jejum, não acorda uma madrugada. Acordar de dia é mole. Ah, pastor, eu oro 10 horas. Aí é mole, pô. Daí eu oro. Quero ver tu acordar quando ninguém quer orar. Quero ver tu buscar quando ninguém quer buscar. Amém? Quando eu queria algo, há 20 anos atrás, eu fazia o que ninguém fazia. Eu fazia loucuras. Eu fazia loucura. Eu fazia a prova de Deus constantemente. Eu gostava muito de fazer prova com Deus no dízimo. Falava, Senhor, eu quero tomar posse daquilo ali. Eu vou botar o dízimo do meu primeiro pagamento 2 vezes. Se é 5 reais, 30 reais, 100 reais, eu vou botar 2 vezes mais. Mas eu quero aquilo lá. E o que acontecia? Deus me honrava. Mas geralmente, Deus, Ele sabe o que nós amamos. E o que nós amamos? Eu amo a Deus, pastor. Tu ama o dinheiro. Nós amamos o dinheiro quando nós não vigiamos. É ou não é? Para tocar no teu dinheiro, arruma um problema, não arruma? Fica difícil, meu amigo. É por quê? Porque a gente ainda somos naturais. Você precisa ter uma fé sobrenatural. Você tem que ser como Abraão. Abraão, ele não viu limite. E ele trabalhou como? Quietinho. Ele não ficou espranando. É isso. Eu tomei posse disso. Eu tomei posse daquilo. Nem tomou. Já está abrindo a canjica. Aí o diabo vai lá e faz o quê? O cortador faz o quê? Corta. O migrador faz o quê? Migra. Aquilo que era seu migra para outro lugar ou para outra pessoa. O destruidor vem e faz o quê? Destrói a sua reputação. Porque você falou demais. Você tem que aprender a guardar a sua língua. Porque se você ficar contando muita história, a história se volta contra você. Amém? Você tem que aprender. Eu tenho que aprender. Eu sei que a euforia é muito grande de contar a vitória, mas a vitória é contada na hora certa. Já tomei posse, já desfrutei 5, 6 vezes. Agora eu vou abençoar as pessoas contando o meu testemunho. Agora nem tomou posse, já está o quê? Espalhando para os 4 cantos do mundo que tomou posse. Quando eu estava caçando, eu caçava quieto.
Eu caçava quieto, em silêncio. Eu acordava de madrugada, eu chorava, eu falava com Deus que queria resposta, eu subia no monte, eu fazia votos financeiros, eu fazia loucura, meu amigo. E hoje eu posso estar contando as minhas proezas para vocês, para que vocês possam o quê? Agir a fé. A Bíblia diz o quê? Sejam os meus imitadores como eu sou de Jesus. Mas Jesus não está aqui agora. Jesus está aqui em espírito através de mim. Então sejam os imitadores do pastor. Ó, faça a prova com Deus, que Deus ele vai te honrar. Aí diz aí, ó. Diz assim, ó. Pegue o teu filho, o único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali oferece o holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Olha só, Deus ele gosta de dificultar a vida do ser humano. Gosta ou não gosta? Nem o monte Deus tinha mostrado para ele ainda. O monte que eu vou te mostrar. Mas quando você vive pela fé, você não questiona. Você não fica de mimimi. Você não fica chorando. Você acredita. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Você sabe o que é você crer contra a esperança? Quando não tinha mais esperança. Pastor, não tem esperança nenhuma mais da gente ser abençoado. Mas eu creio. Se você não crê, você não vai ser. Eu estava falando com a Rose esses dias. Rose, lembra que eu falei que Deus ia me abençoar antes do ano acabar? E Deus me abençoou. Mas porque o quê? Eu sustentei aquilo. Eu sustentei aquilo dentro da minha alma em silêncio. Deus vai lembrar de mim. Deus vai me honrar. E chega na madrugada, a minha resposta chega. A resposta não chega quando você quer. A resposta chega quando você crê. Mas você tem que fazer prova com Deus. Amém? Isso aí foi Abraão. Agora vamos lá no... Eu já estou com 22 minutos, já estou muito atrasado já deve ter acabado. Vamos lá. Êxodo 20:20. Êxodo 20:20. Posso ler? Êxodo 20:20 diz assim, ó. Amém? Moisés respondeu ao povo: não tem o quê? Vocês estão com fome? Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Não teme, não ter medo. Deus veio para o quê? Provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não peque. Amém? Para você ser abençoado, você precisa temer a Deus. O que é o temor a Deus? Respeito, reverência. É que nem o altar. O altar é um lugar, por mais que não tem cerâmica ainda, tem poeira, mas ele é um lugar o quê? Sagrado. Qualquer um pode subir aqui? Não pode.
Isso aqui não é um lugar para você ficar deitado, um lugar para você ficar esparramado. Isso aqui é um lugar de sacrifício. É aonde sai a direção para a tua vida. Mas só que você vê as coisas de Deus de maneira natural. Tudo uma coisa só. A tua vida que é uma coisa só. O altar é sagrado. É dele que vem a resposta para a minha vida, para a tua vida. Talvez você não está entendendo o que está sendo falado para você nessa noite. Mas se você falar com Deus, Deus, me dá entendimento, Ele vai te mostrar o sentido do que Ele está te falando. Não tem jeito, pessoal. A única coisa que vai mudar a tua vida é isso daqui, ó. Prova. Aprova. Faz prova com Deus. Faz voto com Deus. Porque senão, voto de boca, de palavra, vai vir a resposta o quê? Palavra. Deus vai falar, eu sou contigo. Não temas. Só isso você vai receber. Ah, Deus, eu te amo. Ele também te amo. Deus, o Senhor é maravilhoso. Você também é. Mas faz provas materiais para você ver. Se eu quero algo material, eu tenho que fazer o quê? Prova material. Não adianta só você ficar falando palavras. Não adianta. Não adianta, pastor. Eu quero comprar um smartphone de primeira geração. Só vai adiantar você ficar falando que quer comprar? Você tem que fazer o quê? Tem que ajuntar, pô. Tem que trabalhar, ajuntar dinheiro. Amém? E aí você vai conquistar. Para eu ter algo material, eu preciso fazer algo material, pessoal. O ensino é tão simples das coisas de Deus. Não adianta, porque Deus conhece o teu coração, o meu coração. Ele sabe se eu sou verdadeiro. Ele sabe se eu estou aqui na casa dele sendo verdadeiro. Ele sabe se eu estou pregando para você com amor, com sinceridade. Se eu estiver pregando para você cheio de... Ele não deixa nem eu subir. Ele não deixa nem eu subir aqui. Porque jamais a palavra de Deus ela pode sair de uma pessoa desanimada, de uma pessoa inconstante. Tem gente que é inconstante em tudo. Tudo que ela começa, ela não termina. Ela não termina. É por isso que a vida dela é o quê? É inconstante. Ela é que nem aquele carro. O carro fica dando aqueles pulinhos, fazendo aquele barulho, porque ele é inconstante. Ele não tem o ímpeto de ser o quê? De dar o arranque. E o que é o arranque para as nossas vidas? O que é o arranque, pessoal? É a fé. Sem ela você não faz nada. Sem ela você não muda de pensamento. Sem ela você não muda de caráter. Sem ela você não muda de vida. Sempre uma vida de mesmice, de altas e baixos. Amém? Amém. Aí ele diz no 21. O povo estava o quê? De longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus... Olha aí, pastor, eu estou com problemas. A nuvem escura está na minha vida. Deus estava onde? Na nuvem escura. Talvez é o próprio Deus que está permitindo tudo isso. Para que você possa o quê? Sair do seu lugar de conforto. Amém? É assim que Deus trabalha. Abre sua Bíblia aí lá no... Deuteronômio 8:2. Amém? Amém.
Deuteronômio 8:2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês o quê? A prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus? Senhor, eu quero isso. Não tem. Senhor, me dá isso. Não tem resposta. Aí Deus quer ver se você realmente confia nele. Porque enquanto está tendo resposta é mole, pessoal. Você sabe quando o que você prova que você é de Deus? É quando você ganha chamada, repreensão. Aí Deus, ele olha logo para onde? Para o coração. Quando você é repreendido, quando você recebe um não, Deus olha para onde? Para o coração. Se ele vê no coração uma blasfêmia, uma maldição, uma maldade, acabou. Você não vai ter resposta. Quantos não, né, Rose? A gente recebeu. Quantas humilhações a gente recebeu. E não era de longe não, era de parente. Era de parente. Mas nós manteve o quê? Uma coisa eu tenho de especial, que eu não paro. Eu nunca paro. Nunca paro. Tem um louvor aí da Cassiane, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Não adianta que Deus, ele é com aquele cujo propósito é o quê? Firme. Você tem que ser firme. Se você se decidiu a ser fiel a Deus, seja fiel até o fim. Não adianta. Tem que ser até o fim. Porque a resposta vem mediante a minha perseverança. Ponha Deus à prova. Faz prova com Deus. Você não lembra de Jacó? Lá no deserto, sozinho, as feras, os lobos, ele fez prova com Deus. Quando ele voltou para a casa do pai dele, ele voltou como? Honrado, poderoso. Amém? Aí, para me finalizar, nós vamos cantar um louvor. Até aqui o Espírito Santo me usou.